comum nos trabalhos como Prodefesa e Procad de Defesa, as instituições componentes dividirem as tarefas por a instituição líder, dividir as tarefas que todos têm que fazer por instituições. Então, a instituição de ensino A faz tal coisa, a instituição de ensino B faz outra, a C faz outra. Tá? E as instituições associadas, quando elas existem, elas entram sempre ligadas a uma dessas instituições de ensino. No nosso Procad de Defesa, a gente preferiu não fazer assim. Nós pegamos o que nós tínhamos que entregar, que é o projeto da rede de monitoramento de sementes de futuro para o Ministério da Defesa de uso dual. Dividimos isso em 63 perguntas de pesquisa e projeto. Pegamos essas 63, dividimos em 13 grupos de trabalho e propusemos, e foi aceito, em setembro de 2000, que cada grupo de trabalho seria composto por elementos de todas essas 12 integrantes e liderado por uma instituição. Então, por exemplo, o GT2 do comandante Adriano tem componentes de várias instituições de ensino e associadas, e por aí foi assim foi. Essa tentativa de fazer essa complexidade está no nosso DNA dos estudos prospectivos, porque eu não queria que um pedaço A da rede ficasse só com a instituição X. Tem um pedaço da rede que tem que ser análise multicritério, por exemplo. Tá? Como é que eu posso pegar C via análise multicritério e entregar isso para a USP, por exemplo, e falar assim, olha, faz aí essa parte, enquanto eu entrego a parte de peritos para a ESG. Como é que a ESG vai falar? A ESG vai fazer o trabalho dela, bacana. A USP vai fazer o trabalho dela, bacana. Mas como é que essas coisas se falam? Né? Então, propositalmente, nós fizemos esse mosaico que, vocês podem imaginar, não funciona perfeitamente. Né? Houve mais ou menos adesões em vários casos e houve gratas surpresas por outros casos. Por exemplo, nos GTs coordenados pela Católica de Brasília, foram designados como líderes pessoas que estão no topo da Agropensa, que é a rede de monitoramento de sinais de futuro da Embrapa. Então, se a Embrapa tem uma rede de monitoramento de sinais de futuro, porque a Embrapa não é uma instituição associada nossa, e ela está no nosso GT, a gente ganhou muito. Tá? Então, também peço hoje, mais uma vez, a tolerância de vocês, porque estamos com um calendário bastante apertado e muita coisa muito rica para fazer hoje pela manhã. Então, eu vou começar chamando o coronel, doutor Sávio Lessa, que vai nos falar sobre a participação da Católica de Rondônia no Procad de Defesa. Peço uma salva de palmas para o coronel. Bom dia a todos. Fala de pé, mania de professor que queria ficar de pé falando, andando de um canto para o outro. Primeiramente, eu quero aqui agradecer ao comandante Cláudio e a toda a Escola de Guerra Naval pelo evento, parabenizar. Agradecer aqui publicamente a confiança do comandante Cláudio na Faculdade Católica de Rondônia para fazer parte desse tão importante projeto. Né? Eu sei que o tempo é curto, vamos aqui fazer a nossa apresentação. A Faculdade Católica de Rondônia, situada lá em Porto Velho, ela tem apenas 14 anos de existência. Né? Somos uma estrutura ainda pequena. Nós, até esta semana,
temos apenas uma capacidade para 900 alunos. No entanto, a partir de segunda-feira, com a inauguração do nosso novo campus, nós vamos ter uma capacidade de 9.000 alunos. Né? Depois eu mostro aqui a transformação dessa situação, mas hoje, basicamente, eu quero mostrar aos senhores aqui, fazer um breve relato daquilo que a Faculdade Católica tem feito relacionado ao projeto do PROCAD. Nós começamos em 2019 com o convite que foi feito pelo comandante Cláudio, né? Desde então, buscamos aí recrutar pesquisadores, né? Então, fizemos um trabalho de contatos visando criar uma rede de pesquisadores, já que o PROCAD criou uma rede nacional e na Amazônia Legal, quem é o longa-manos, digamos assim, do PROCAD, ficou a cargo da Faculdade Católica. Nós, ali em Rondônia, buscamos criar também uma sub-rede de pesquisadores, pessoas relacionadas a diversos estados da região norte, né? Mas criamos um núcleo ali em Porto Velho. Esse núcleo, criado, composto aqui pelo nosso reitor, o professor Fábio Rectório, eu, professor Dr. Sábio Lessa, Dr. Miguel Nenevê, Dr. André Alves de Almeida e Dr. Afonso. Então, esse é o núcleo base nosso, da nossa equipe lá em Rondônia. E buscamos compor um grupo com conhecimentos e ação em áreas diversas, né? Nós temos aqui, eu que trabalho na área de segurança pública, planejamento estratégico, política pública. Temos aqui a doutora André Alves de Almeida, que trabalha com a área de meio ambiente e transnacionalidade. O doutor Miguel Nenevê, que trabalha relacionado a diversos campos de atuação com questões indígenas, grupos sociais. Grupos sociais. E o doutor Afonso Maria das Chagas, que trabalha com questões agrícolas, conflitos agrários, porque são temas que são bastante relevantes e de bastante repercussão na região amazônica, né? Começamos a capacitar o nosso pessoal através de cursos, né, de mini cenários, porque para nós, mesmo que a gente tenha trabalhado durante muito tempo em planejamento estratégico, essa metodologia, esse estudo de cenário prospectivo, para nós foi uma novidade, né? Então nós estamos aprendendo todos esses conhecimentos, capacitando o nosso pessoal e capacitando também outras pessoas que aos poucos estão ingressando nesse grupo nosso de pesquisadores da região norte, né? Então esse evento aqui a gente vem buscar beber do conhecimento dos senhores aqui, né? Que são expertise, né? Senhores e senhoras, começamos a realizar todo um trabalho de planejamento de recursos, né? Porque nos foi disponibilizado recursos, né, para o nosso polo lá em Rondônia. Iniciamos uma série de atividades planejando todo um cronograma. Fizemos um cronograma de trabalho para 2020, 2021, 2022, 2023. No entanto, lamentavelmente, em razão da pandemia, que abalou não só o mundo inteiro, né, mas na Amazônia o impacto foi drástico. Tivemos problemas com falta de recursos humanos, falta de leite, falta de gás, falta de oxigênio, foram muitas mortes e, lamentavelmente, nós não conseguimos, no período mais grave da pandemia, dar andamento a esse projeto de pesquisa do PROCAD, né? Aqueles que conheceram, que acompanharam os relatos lá das consequências da Covid lá na Amazônia, sabem exatamente do que a gente está falando, né? Mas nem por isso nós paramos com os trabalhos, né? Apesar de ser dificuldades, buscamos exatamente ali fazer o quê? Ampliação de rede de períodos, rede de instituições de desenvolvimento e temas de pesquisadores que trabalham em proveito do projeto, né? Então conseguimos criar uma estrutura e manter os contatos, né, com diversos segmentos da sociedade para que pudessem então se integrar a esse projeto. Fizemos visitas institucionais em todos os organismos de segurança pública, instituições militares, Federação da Indústria, Comércio e Agricultura, né? Porque entre os produtos e os objetivos do PROCAD também tem a interação com organismos governamentais, não governamentais, indústria
Então fizemos isso aí. Os organismos de segurança, tivemos ali a participação e o interesse, né, que ficou evidente por parte dos líderes dos setores, né, que se sentiram assim, motivados em participar do projeto, né. Então já temos, aí nós vamos apresentar aqui um termo de cooperação que estamos celebrando com a FIER, Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, para participar disso aí. Pretendemos também fazer outros termos de cooperação com a Federação de Agricultura, Pecuária, Comércio e com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Rondônia, entre outros, né? Em 2021, participamos mais efetivamente dos diversos grupos de trabalho, né? Cada um dos integrantes do nosso grupo, do nosso polo lá na Faculdade Católica em Rondônia, começou a fazer parte dos grupos de trabalho, tentando contribuir, mas não apenas contribuir, tentando também aprender, né, de todo esse processo. Participamos de bancos de qualificação, de bolsistas do projeto do PROCAD, né, inclusive aqui da doutoranda Gisele Lima, né, que apresentou ontem muito bem. Recrutamos, ao longo de 2021, mais alguns pesquisadores, entre eles aqui a doutora Marília Lima e o doutor Geraldo Castro, que se uniu a nós, que participou do protótipo 1 da rede de monitoramento de sementes, não do domínio fronteira, são especialistas em migração, né? Então eles têm um grande pesquisa e conhecimento na área de migração, que Rondônia sofreu um fluxo muito grande, né, migratório, haitianos, venezuelanos e outras pessoas de outras nacionalidades, né? Tanto que com a vinda deles para o nosso grupo, resultou aqui, fomentou a discussão e optamos para que a nossa bolsista, né, do mestrado, que recebendo aqui os recursos do PROCAD, o seu tema fosse exatamente o fluxo migratório, né, que foi apresentado ontem aqui pela mestranda Vitória Estado. Isso aí já antecipei, né, essa situação da questão da bolsa, né? O termo de cooperação, já antecipei, estamos com o termo de cooperação lá com a FIER, apresentamos o termo de cooperação em setembro. O termo de cooperação, ele foi e voltou por conta de alguns ajustes lá com o setor jurídico, né? E agora, com a inauguração do novo prédio, a gente pretende, nos próximos dias aí, com a inauguração do novo prédio, que as aulas iniciarão na próxima semana, fazer um evento onde faremos a assinatura desse termo de cooperação com a FIER e depois virão outros termos também de cooperação, né? Reforçar aí, porque a FIER tem uma visão de futuro e tem alguns projetos para o desenvolvimento de Rondônia e da Amazônia, né, que se ajustam, se alinham aos projetos aqui também do PROCAD, né? Então essa ferramenta, esses processos, esses conhecimentos serão muito úteis também para a FIER e outras federações. Aí falamos aqui, qual seria o termo do acordo, né, que tem como objetivo fundamental estabelecer uma cooperação acadêmica, científica e cultural entre as duas instituições, em especial promover a autonomia produtiva e tecnológica na área de defesa, estimulando a interação da academia com a indústria, né, o setor de defesa e outras instituições governamentais. Aí mais outras participações em banca, continuamos com as atividades de ampliação de rede de períodos, né? Então, passado aquele período pandêmico do ano passado para cá, principalmente este ano, retomamos com mais força as atividades, tentando capitalizar a nossa rede de pesquisadores, né? A Faculdade Católica, hoje, ainda é esse prédio aqui, um prédio de mais ou menos 100 anos de existência, um antigo seminário. No entanto, a partir da próxima semana, segunda-feira, nós já estaremos no novo campus e nesse novo campus nós vamos ter então capacidade de absorver pelo menos 9.000 alunos e temos o projeto nos próximos 3 a 5 anos nos tornarmos uma universidade, né? Seríamos então a Pontífice Universidade Católica de Rondônia, né? É um projeto ambicioso, mas é um projeto que tem conseguido sair do papel, se tornar realidade, porque o nosso reitor, ele é um apaixonado pela pesquisa e
essa paixão pela pesquisa foi que fez com que aceitássemos esse desafio e compor o PROCAD. Quando o convite veio, pensamos que era meio uma loucura, né? Por que convidar uma faculdade tão pequena aqui nos rincões da Amazônia, né? Mas nós já tínhamos um plano de expansão, um projeto ambicioso de se tornar PUC, e o comandante Cláudio acreditou nesse projeto e viu o nosso potencial, né? Talvez não tenhamos correspondido ainda à expectativa do que foi projetado sobre nós, mas a gente, com os nossos recursos, os parcos recursos até então, fizemos aquilo que estava ao nosso alcance e continuamos fazendo e queremos fazer muito mais, né? Então, as nossas instalações são essas aqui agora, que estou mostrando. Com essas instalações, obviamente que a estrutura física por si só não é suficiente, mas nós vamos agora também aumentar o número de cursos, aumentar o nosso corpo docente, criar mais programas. Já temos um programa de pós-graduação, que é o primeiro programa de pós-graduação de uma instituição privada na nossa região. Até então, só as universidades federais tinham, né? Agora nós já temos um programa de pós-graduação em mestrado. Nós fazíamos os nossos doutorados e mestrados na Faculdade Católica, na região de Rondônia. Era um binder, né? Em parceria, mas agora já temos um programa próprio, né? Com esse programa próprio, a gente pode, então, investir mais ainda no desenvolvimento e na pesquisa, né? Então, esse aqui é o nosso campus. E o nosso lema lá é esse aqui: Faculdade Católica de Rondônia, a faculdade do futuro hoje, né? Então, nós esperamos poder, a partir de agora, contribuir ainda mais com esse projeto tão importante, que vai não apenas relevante para o Brasil, mas especial para nós. Temos um carinho muito especial, porque nós sabemos que o futuro desse país passa necessariamente pela Amazônia, e a região amazônica precisa de pesquisadores, precisa de desenvolvimento, e esse conhecimento científico e a pesquisa vai nos levar ao desenvolvimento que a região precisa. Então, essas são as minhas palavras. Muito obrigado a todos pela atenção. Pessoal, estamos tendo ainda uns problemas de conexão. Vou pedir ao comandante Adriano que venha para fazer a sua participação. Bom dia a todos, uma satisfação imensa estar aqui. Eu vou falar do Grupo de Trabalho 1, que é o tema de interesse de defesa. Nós começamos desenvolvendo o trabalho junto com a Católica de Rondônia, com um doutorando da USP, da UF, é muita sigla, desculpa. Junto com o doutorando, e nós vamos apresentar. O Cláudio falou que eu tinha 2 minutos para apresentar. Eu vou tentar ser sucinto e falar em 3, tá, Cláudio? Vamos lá. Pessoal, a nossa equipe que desenvolveu o trabalho de temas de interesse de defesa, éramos 4 pesquisadores. Eu, a doutora Andréia, lá da Católica de Rondônia, que acabou de apresentar, né? O César Castelo Branco, do PPGET da UF, e o Braga. Cadê o Braga? O Braga, ele disse que ele estava aqui, mas teve que sair. Ele é do CEP, MB, né? Centro de Estudo de Pesquisa Estratégica aqui nosso, que fica aqui na IGN, e ele faz o doutorado lá na UF também. Então, éramos só 4. E nós tínhamos que tentar traduzir alguma coisa do PROCAD
e dos objetivos gerais do PROCAD, né, ampliar a compreensão sistêmica de temas de impacto em defesa, o nosso grupo de pesquisa era identificar esses temas de interesse em defesa, ou seja, tudo a ver. Então, dos objetivos definidos dentro do PROCAD, nós atenderíamos principalmente esses dois: identificar sementes de futuro para 5 temas estratégicos sobre defesa e segurança nos documentos públicos e instituições especialistas ligadas direta ou indiretamente ao setor. É um trabalho hercúleo. Nós criamos uma sistemática, né, seguindo uma diretriz que eu vou passar direto aqui, porque vou tentar ser o mais sucinto possível. Tinha umas perguntas de pesquisa, né, que o Cláudio definiu, perguntas de pesquisa ou processo, em que deveríamos nos guiar para fazer a pesquisa. E a partir dessa pergunta nós desenvolvemos o objetivo de pesquisa, a identificação das áreas prioritárias de defesa para o levantamento de semente futuro e estabelecimento de redes. Ou seja, esses temas são fundamentais para que nós possamos orientar e prospectar pessoas e conhecimentos para o estabelecimento de uma rede. Porque a rede se forma quando existem interesses em comum. Não adianta eu querer ligar pessoas com conhecimentos e interesses totalmente distintos. E a criação desses temas, eles seguiram uma metodologia, que eu vou passar muito rapidamente com ela, rapidamente sobre essa metodologia, mas queríamos identificar. E já existia uma pesquisa prévia do Laboratório de Simulação de Cenário, onde o Cláudio apresentou lá para o Ministério da Defesa 5 temas, divididos em cada tema em 3 subtemas, para que nós começássemos o protótipo 1 lá. Então, nós tínhamos que buscar esses temas e trabalhar com os temas que já tinham sido propostos da UND. Era um desafio. Bem, passei aqui. Então, nós fizemos o debate inicial sobre os macrotemas, ou seja, quais seriam esses temas, a adaptação das expressões do poder nacional. Depois de muito debatermos, nós percebemos que os temas que estavam registrados eram fruto de pesquisas que estavam em andamento, mas, no entanto, deixavam muita coisa de fora. E como que abordar essas coisas todas que estavam de fora, né? Ou seja, todo mundo, porque se a gente for ver o que interessa a defesa, praticamente todas as áreas do conhecimento têm algum trato com a defesa. E esse é o grande desafio. E nós recorremos a uma literatura já amplamente conhecida, que são as expressões de poder nacional lá da Escola Superior de Guerra, que está numa publicação, e tentamos adaptar isso a essa publicação. E para isso, o que a gente tinha que fazer, né? Fizemos toda uma comparação, que isso faz parte da pesquisa. Verificamos, por exemplo, que as definições de expressões de poder nacional da Escola Superior de Guerra eram limitadas não são limitadas no que a Escola Superior de Guerra se propõe. Por favor, temos representantes aqui da Escola Superior de Guerra, é uma escola que forma doutrina e gente para pensar. Mas, em questão de prospecção, ela tinha alguns pontos que limitavam um pouquinho a prospecção, quando limitavam a nação brasileira. Isso seria o sistema que é o interessado, né? Mas nós teríamos que prospectar em todo o mundo, e não só no Brasil. Isso poderia dar um entendimento distinto para quem visse aquela definição. E nós criamos, refizemos, né, adaptações para essas definições. Critérios. Quais seriam os critérios agora para definir os temas? Então, esses seriam os macros temas das expressões de poder nacional, né, para que a gente buscasse essas semânticas. E o que seria? Como que nós buscaríamos isso? Aí é uma dificuldade. Nós falamos da pesquisa praticamente no meio do ano passado, por limitação do pessoal. Tivemos um pesquisador que ficou doente, se afastou, e demandas outras afastaram os outros pesquisadores. E a pesquisa parou no meio do ano passado. Então, quais seriam os critérios, né? Como que nós definiríamos isso? Seria exatamente
segurança e defesa do Brasil, frequência e probabilidade de ocorrência, ou seja, às vezes nós não temos uma probabilidade, mas nós temos a frequência com que aquele tema surge na literatura. E qual é essa literatura? Por exemplo, o César ele fez uma pesquisa em todos os Enabedes, Erabedes, todos os EBEDs que tem, ele buscou todos os temas, todas as mesas, identificando todos os temas de defesa para tentar identificar aqueles que surgem. E não só nos Enabedes, mas fizemos isso também com várias publicações que tratam o assunto de defesa, para nós tentar delimitar quais são os sistemas que estão em voga. Não que esses temas eles não podem ser feitos. Então, para que a gente saiba quando o tema começa a surgir e ser interessante, nós identificamos inicialmente 3 critérios, que são a frequência ou a probabilidade de ocorrência, os impactos em segurança e defesa e a criticidade dos sistemas de segurança. Então, identificamos isso e passamos a fazer essas pesquisas. Então, no final dessa pesquisa, nós produzimos um relatório técnico em que nós temos a expressão, por exemplo, a nova expressão do poder, com uma nova definição que possa facilitar a orientação dos temas, a redação e os critérios, né? E quais eram os temas que efetivamente estavam sendo estudados. Então, chegamos a esse ponto e publicamos esse relatório técnico. A segunda fase da pesquisa, isso aqui logicamente que eu não pretendo que ninguém leia, né, essas letrinhas, mas é para mostrar mais ou menos como que nós estruturamos a realidade nas expressões de poder, os temas que são típicos dessas expressões de poder, que estavam em voga, não que eles vão orientar sempre, eles estavam em voga, eles estavam aparecendo com frequência nas publicações, nas pesquisas, nas revistas, né, no journal, então eles aparecem. E aqui os critérios, porque os critérios, por exemplo, para a expressão econômica, são distintos dos critérios para a busca do mesmo tempo na questão militar, ou na tecnológica, ou na psicossocial. Então, esses critérios para verificar o que realmente é de interesse de defesa, nós fizemos. E acreditamos que essa parte da pesquisa ela tem muito a evoluir. Ela tem muito a evoluir. Precisamos de mais gente pensando isso. Fomos na Embrapa, né, conversamos com o pessoal da Embrapa, pegamos publicações dele para tentar orientar essas questões. E depois tentamos fazer uma matriz de sincronização do que a gente estava estudando com as propostas, expressões políticas, econômicas, psicossocial. Tentamos fazer isso. E fizemos, chegamos a fazer a pesquisa, fizemos um questionário que alguns de vocês devem ter respondido. E resultado desse questionário, só uma curiosidade, que como era de se esperar, nem tudo estava dominado. Então, por exemplo, armamento estava de forma, ele não tinha uma relação direta com os temas de interesse de defesa, e tinha um pesquisador, olha, eu estudo armamento na questão da expressão científica e tecnológica. Ou seja, a validação daquela pesquisa, ela começou aqui, quando a gente faz e joga de novo aquela proposta para os pesquisadores. E isso mostra também que esses temas são vivos. E nós já sabíamos disso e colocamos isso como premissa. Ou seja, temas que às vezes surgem em uma pesquisa como apresentada agora, em Mega Tendências, Brasil 2040, são vivos, os temas aparecem e às vezes desvanecem, mas no entanto a gente precisa de uma orientação para que mantemos uma rede de busca, né, vamos dizer assim. A partir disso, não foi executado por falta de recursos, principalmente recursos humanos, tá? Já que ele não tinha nenhum mestrando, doutorando trabalhando exatamente com isso. Isso foi iniciativa e proposta do Cláudio, que a gente fez, já estou demorando muito, está acabando, tá, Cláudio? E a gente fez com uma iniciativa do pessoal lá da Católica de Rondônia, o pessoal da UF, o pessoal daqui. Então, isso limitou, porque não tínhamos uma pessoa dedicada a isso. Bem, elaboração de relatório técnico, pesquisa evoluiu pouco com os temas, mas não foi registrado. Então, nós não temos